Após o lançamento de um foguete, uma das coisas que acontece é o seu pouso. Mas bem antes disso, uma coisa muito perigosa acontece: a chamada reentrada. A reentrada na atmosfera é uma das partes mais tensas, já que envolve um plasma gigantesco formando um enorme cobertor de chamas ao redor do veículo. Alguns foguetes, como o Starship, por exemplo, utilizam proteções térmicas para desviar esse plasma. Mas como funciona isso? Vamos falar sobre isso. Meu nome é Júlio e sejam bem-vindos ao Astro Galaxy. O Starship é equipado por um sistema de proteção térmica contendo cerca de 25.000 placas térmicas. Todas são feitas de uma cerâmica especial que é resistente ao calor da atmosfera. Essas cerâmicas são muito boas para aguentar o plasma da atmosfera. As placas do escudo de calor do Starship é composta por uma placa de cerâmica e outra por uma manta térmica, que também é resistente ao plasma, mas serve como uma placa reserva caso a principal não funcione. Após o quarto voo do Starship, a SpaceX conduziu mudanças no escudo de calor do Starship 30, devido à falha no flap, trocando por uma camada ablativa. E é justamente isso que iremos falar. A Starship tem um sério problema que a SpaceX enfrenta, que é em relação com as placas. Esse problema é devido à queda das placas durante a subida. No segundo voo da Starship, por exemplo, milhares de placas do escudo de calor acabaram se desprendendo e para isso a SpaceX fez mudanças antes do voo 3. As mudanças surgiram efeito com poucas placas caindo, mas do mesmo jeito. Para o quarto voo, a SpaceX fez mais algumas mudanças e aparentemente pouquíssimas caíram. A maioria caiu durante a queima do segundo estágio e não do Super Heavy, como podemos ver nas imagens do quarto voo. A SpaceX vem conduzindo mudanças principalmente nos pinos onde essas placas são conectadas. Mas devido à queda dessas placas, as mantas ficam expostas e elas não são muito resistentes e apropriadas para a reentrada. Isso é muito arriscado para a reentrada do Starship, que atinge a temperaturas na casa de 1.600 graus Celsius. E isso é bastante perigoso, principalmente uma missão levando humanos e com retorno. Para isso, a SpaceX está adotando uma segunda camada logo abaixo da placa principal, um tipo de placa ablativa. Vamos falar sobre o método de fixação antigo antes de falar do novo. É importante falar isso para fazermos uma comparação antes. O método antigo compõe por vários pinos de diferentes tamanhos e posições, como podemos ver nessa imagem. Observe que os pinos há várias posições diferentes, alguns retos e alguns poucos mais pontudos. Perceba também que antigamente apenas duas camadas eram utilizadas: a placa térmica de cerâmica e também a manta térmica. O método novo contém mais pinos, porém menores, mas bem mais ágeis. Esses novos pinos contêm melhorias significantes, ainda mais que, como falamos, a SpaceX tinha vários problemas com a queda das placas. A SpaceX está atualmente melhorando isso e
E um dos métodos que eles utilizam para fixar as placas é com uma cola e esses pinos. Os novos métodos de fixação da SpaceX são muito revolucionários. Mas também temos as proteções ablativas, que é o que vamos falar agora. Uma proteção ablativa é um tipo de proteção que vai sendo destruída e desgastada conforme vai sendo exposta a um plasma. Conforme a proteção ablativa vai sendo exposta ao plasma, ela vai sendo destruída. E conforme isso vai acontecendo, o plasma gerado vai destruindo ela, a própria placa vai formando uma camada protetora ao redor da nave, que vai protegendo a nave das altas temperaturas. Esse tipo de escudo de calor já é utilizado nas Dragons, nas cápsulas da própria SpaceX. E é isso, uma proteção ablativa. A grande vantagem dela é que, apesar delas ter uma desvantagem de ser destruída, a grande vantagem é que você não precisa ter que refazer toda vez esse tipo de proteção. Lógico que ela não pode ser usada segundamente com a SpaceX. As proteções cerâmicas, as principais, elas servem apenas para resistir ao calor. Elas não são bem utilizadas para isso. Escudos de calor, como o da cápsula Orion da NASA, têm que ser muito reforçados. Por isso que esse material ablativo é utilizado na maioria deles, para proteger a cápsula. Vamos fazer uma rápida comparação com o ônibus espacial. O ônibus espacial também utilizava placas cerâmicas, porém mais resistentes, e que podiam ser reutilizadas, mas era necessário uma inspeção para sua segunda reutilização. A vantagem dessas placas é que, mesmo a altíssimas temperaturas, elas rapidamente eram esfriadas devido ao intenso curso de ar e pressão que passava sobre elas. O Starship utiliza um tipo de proteção refratária. Esse tipo de proteção funciona da seguinte maneira: com um calor maior sendo enviado para outras placas para igualar a força gerada. A mesma coisa acontecia com o escudo de calor do Space Shuttle ou ônibus espacial. Caso o Starship tenha uma demanda muito alta de plasma, ele utiliza seus próprios flaps para mandar esse plasma para longe do veículo. O ônibus espacial não tinha bem essa função, ainda mais que os seus flaps eram apenas nas pontas das asas, e ele serviu apenas para mover e direcionar o ônibus espacial durante a descida e durante a reentrada para a zona de pouso. O ônibus espacial continha pouco mais de 20.000 placas térmicas, e todas elas ficavam em posições críticas do ônibus espacial. Para você ter ideia, cada placa tinha que ter uma determinada posição e todas elas eram numeradas. Diferente do Starship, que a maioria delas são pentágonos, hexágonos e quadrados. Ou seja, a SpaceX utiliza até as formas geométricas para posicionar suas placas do escudo de calor. Mas voltando a falar no ônibus espacial, duas partes críticas neles tinham que ser cobertas por um material mais reforçado: a ponta do nariz e a ponta das. Esses pontos eram onde o plasma mais se concentrava durante a reentrada, e por isso eles tinham que ser extremamente reforçados. Vamos falar sobre a instalação. A instalação ocorre primeiro com as placas antigas sendo retiradas
e depois as placas ablativas vão sendo colocadas, seguido novamente pelas placas cerâmicas. Esse processo é um pouco demorado, já que é necessário retirar as placas primeiro. Mas bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sino de todas as notificações. Compartilhe o vídeo com o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. E é isso, galera. Valeu e fui!